Ora bem, eu tive 2 semanas sem postar vídeo, e estas 2 semanas ajudaram-me imenso a pensar. E quando tu pensas demasiado, às vezes pensas demasiado. Pensar demasiado nem sempre é bom, porque depois começas a chegar a conclusões. Conclusões que às vezes, reparem, até te ajudam a resolver certos problemas. E outras conclusões em que tu chegas ao ponto de pensar: epá, o entretenimento hoje em dia está uma merda. E é sobre isso que vamos falar hoje. E a pergunta que eu tenho para vocês, assim no início, só para ver a vossa opinião, é: vocês acham que o entretenimento hoje em dia está uma merda, exageradamente, ou nós é que estamos a ficar mais velhos? Porque reparem, eu nasci em 93, já tenho 32. A idade pesa. E eu sinto que esta conversa de antigamente estas cenas eram melhores, era aquele tipo de conversa que os velhotes da nossa geração, ou que nós achávamos que eram realmente velhos, tinham. E nós achávamos isso uma beca estranha, eles pensarem dessa forma, porque no nosso tempo, ou seja, isto é bué da estranho, mas na altura em que nós éramos adolescentes, aquilo que nós tínhamos era realmente bom. E era bom, e para eles, para os mais velhos, eles diziam: não, no meu tempo é que era melhor. E agora que estamos na adolescência, do pessoal que é adolescente hoje em dia, nós temos esses pensamentos. Isso assusta-me, porque reparem, estamos a ficar velhos. Esta minha indignação advém um bocado daí. Será que eu penso desta forma porque estou a ficar velho? Ou realmente o entretenimento antigamente era capaz de ser melhor? Eu tenho alguns exemplos. Vamos por pontos, porque vamos dividir isto em 4 partes: filmes, jogos, séries e para o pessoal da nossa geração e futuro, YouTube. Hoje em dia são os nossos 4 pilares daquilo que é o nosso entretenimento. Começando por exemplo pelas séries, que eu sinto que antigamente havia mais magia naquilo que era ver uma série, porque meus putos de hoje em dia, vocês têm 20 anitos, reparem, nós tínhamos que esperar pela próxima semana para ver o próximo episódio. Vocês não. Essa magia. Eu lembro perfeitamente que na altura em que eu andava no 12º ano, eu andava a ver o Walking Dead, como praticamente toda a gente, porque era a série de sucesso da altura. E eu adorava afincadamente aquilo, antes daquilo ficar uma valente merda. Mas na altura em que eu via em que aquilo dava na Fox, sabem o que é? Não devem saber, mas nós tínhamos um canal chamado Fox que dava séries. O Walking Dead passava nesse canal. E reparem, eu lembro perfeitamente que no primeiro episódio do Walking Dead, o primeiro episódio acabou, para quem viu, sabe perfeitamente que acabou com o Rick Grimes dentro de um tanque a ouvir um walkie-talkie. Hey, you. Dumbass. Yeah, you in the tank. You cozy in there? Imaginem este cenário, segunda-feira à noite, eu acho que era segunda ou era terça, não me recordo, relembro-me aí nos comentários. Dava o episódio, tu estavas 40 minutos a ver o episódio, todo entretido, chegava ao fim, acabava em cliffhanger, em que tu passavas aquela semana a pensar: será que ele vai ser ajudado? Será que vai... Não havia aquela questão de mete play no próximo. Não, havia aquela magia de saborear aquele final e esperar pela próxima semana, coisa que hoje em dia não acontece. Eu sinto que hoje em dia, por exemplo, nas séries, eu ainda hoje vejo bastante séries, e a última série que me deixou realmente com esse feeling que eu vi foi a série From, que deixou-me com aquele feeling de cliffhanger que o Walking Dead me tinha deixado. Eu acho que é a HBO. A HBO ainda faz isso de um episódio por semana, com o The Last of Us, por exemplo. Eu acho que essa magia é muito importante naquilo que é a experiência de ver uma série, que eu acho que neste momento é algo que não existe no entretenimento e na cultura pop de hoje em dia. Essa questão de vamos ter que esperar agora. Não, tu na Netflix metes play logo a seguir, o que é bom porque é confortável e não tens que esperar, mas ao mesmo tempo aquela magia de ter que esperar, eu acho que era importante para aprenderes a saborear o que é realmente veres alguma coisa. Se calhar eu posso estar a ser um bocadinho saudosista em pensar desta forma, mas eu sinto que de facto já não existe isso, pelo menos na minha ótica, já não existe isso. E isso acontece mesmo dentro das próprias histórias que têm vindo a ser contadas nas séries, que eu sinto que são histórias muito mais ou muito menos, de certa forma, trabalhadas. Eu acho que antigamente os escritores davam mais tempo para as personagens crescer, de certa forma. Hoje em dia não, é algo muito mais imediato. Tens isto,
e ele vai ser assim. E é assim até o final da série. Isso depois leva a que as pessoas vejam uma temporada e depois na segunda fiquem... não, porque geralmente eu sinto que ultimamente as séries, as segundas temporadas, não fazem jus propriamente à primeira. Há algumas exceções, mas no geral eu sinto que as séries começam muito bem, mas depois acabam por amenizar e não ficarem tão boas como eram, pelo menos na primeira season. No fundo parece que as séries estão a trabalhar todas um bocadinho para o algoritmo daquilo que as pessoas procuram para ver e não propriamente para se contar uma história. No fundo as criadoras das séries e os escritores acabam por pensar todos um bocadinho de como agradar o consumidor e não como artistas no sentido de vamos contar esta história. O que toca também aos filmes, porque passando agora para os filmes, os filmes hoje em dia seguem exatamente a mesma linha daquilo que é as séries. É para produzir, e tem que agradar ao mundo, tem que agradar a muita gente, isto não pode ser nicho, isto tem que agradar a ver ali a Europa inteira, pronto, temos que fazer gajas loiras com grandes melões, mano. Não, isso é para a América. A indústria cinematográfica sempre padeceu um bocadinho disso, de agradar ao mundo inteiro, assim na Hollywoodesca, mas hoje em dia tem sido, eu pelo menos acho que se tu abres a Netflix, quantidade de filmes de merda que lá estão, não está escrito, são demasiados filmes que são uma merda. É aquela questão de produzir em grande escala para angariar mais clientes. Mais uma vez, vai ter aquilo que é as pessoas gostam de consumir coisas muito rápidas que entretenham. Se fode. Vivemos tempos em que as pessoas querem muita coisa. Porque isso eu sinto também, por exemplo, em jogos. Porque eu acho que, passando agora para os jogos, que eu acho que é uma merda que está a acontecer na indústria dos videojogos, que é, os jogos têm sido feitos e têm sido pagos a preço de ouro para saírem com 50% do jogo completo, porque, ele tem que sair nesta data, porque se não sair nesta data nós vamos morrer, o mundo inteiro acaba se o Assassin's Creed não sair nesta data. O chefe, mas ele vai sair uma merda. Não interessa. Interessa porque o público e os jogadores, neste caso, pagam um jogo que custa custa 80 pau para jogá-lo em condições e não jogá-lo no estado em que estava, por exemplo, o Cyberpunk quando saiu na altura. Depois ficou um jogo perfeito, mas quando saiu estava uma valente merda. Looking forward. Help us build this. Os distribuidores têm aquela ganância de querer distribuir as merdas o mais rápido possível para o pessoal pagar e agarrá-los naquela teia de o jogo está mau agora, mas repara, vai ficar bom e depois nós vamos lançar um DLC, mas não digas a ninguém, esse DLC vai custar mais 40 paus e tu vais comprar. E com sorte nós temos aqui esta espada magnífica que custa 5 euros de microtransação, mas não digas a ninguém. E depois temos o cancro, e desculpem esta expressão, mas o cancro do Fortnite em que decidiu popularizar de uma forma surreal aquilo que é o Battle Pass. Metam o Battle Pass no fim. Aquilo que eu sinto também nos jogos é que o formato tem sido muito parecido. Há bocado falei em jogos que saíram incompletos e esqueci-me de referir. O exemplo mais recente foi o Mind's Eye, que eu estava bué da hype para esse jogo e depois vi gameplay. E deixei de estar. Além dessa questão de bugs e de jogos que são incompletos, temos também, porque eu acho que isto é geral, nos jogos como em filmes, como em séries, que é a falta de criatividade. Tem exceções, como é lógico, tens o Clair Obscure, não sei quantos, foi um jogo que revolucionou de certa forma os jogos de turn-based e que puxou pessoas que não jogavam esse tipo de jogos para jogar aquilo. Eu vou ser um deles, ainda não comecei, mas vou começar. Tem jogos que fogem um bocadinho à regra, por exemplo, jogos como o Split Fiction e o Astrobot, entre outros, mas um exemplo caótico, de certa forma, foi o Death Stranding, desde que saiu o primeiro. Na altura toda a gente se queixava que os jogos eram todos iguais e eram todos muito multiplayer e estão todos a seguir o mesmo formato e o caralho. Os single players agora estão mortos. De repente sai um jogo que saiu bastante fora da caixa e que não era igual a mais nada do mundo e toda a gente diz: eia, que puta de seca. Não, isto aqui, eu sei que não é um jogo para toda a gente, não é um jogo fácil de ser jogado, mas eu sinto que essa ânsia das pessoas quererem que as coisas aconteçam rápido. Porque, reparem, o pessoal a criticar até Red Dead Redemption, porque o início era super lento e uma grande seca, vou adormecer a jogar. Foda-se, tem calma, meu!
Não vais adormecer. Se adormeceres é porque também, olha, vai para o TikTok, oh, caralho. Eu acho que uma das provas de que a indústria, por exemplo, dos videojogos também tem estado bastante parada é que, por exemplo, é o pedido de que as pessoas e os gamers têm de façam remakes, porque vocês não estão a conseguir fazer jogos que a gente consiga curtir, portanto deixem-nos jogar os antigos com melhores gráficos. E eles têm feito muitos remakes a mais às vezes até, nomeadamente do Last of Us, são remakes a mais. São tantos remakes que às vezes me faz lembrar a quantidade de canais de react que existe no YouTube. Agora uma cena mais pessoal e se calhar até dedicado mais ao YouTube Tuga, não provavelmente ao mundo inteiro, mas eu sinto que aqui em Portugal o conteúdo tem estado ótimo. Ótimo. Para quem não quer ver um caralho. Digam-me no fundo a vossa opinião aí nos comentários sobre aquilo que acham, do que é que se passa realmente. Será que sou eu que estou a ficar velho? Digam-me, se for eu a ficar velho, eu percebo perfeitamente, pronto, estou velho, tudo bem. Ou se de facto sentem que as pessoas hoje em dia querem as coisas de uma forma imediata e muito mais rápida e sem pensarem que se calhar saberem saborear as merdas de uma forma mais consistente. Pá, a minha construção frásica também às vezes não funciona lá muito bem, mas vocês percebem a ideia. Mas eu sinto que as pessoas estão demasiado atarefadas a viver a vida de uma forma muito rápida. Vamos tentar ter mais calma, amigo. A vida é efêmera. Olhem, vejam este vídeo. Este vídeo está muito melhor do que este. Muito melhor do que este. Pá, e se quiserem, sigam-me no Instagram também. Eu ando a pôr lá uns conteúdos porreiros sobre culturas. Entrem no Discord se quiserem mandar merdas para react. O que é que eu estou a dizer? Eu não sei. Mas digam-me temas que queiram que eu aborde. Pá, temas que eu vou lançar um desafio. Que é, deixem aí nos comentários temas que vocês pensem, este gajo não vai conseguir falar sobre isto. Eu tento. Se o vídeo sair uma merda, a culpa acaba por ser vossa. Está bem? Olhem, de resto, vemo-nos no próximo. Até lá, fiquem bem, joguem muito, estudem muito também, tenham cuidado, não vá às vezes um sapo pedir um cigano em casamento. Uma merda assim.